Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria chegar até você. Eu sou o pastor Vitor Soares e todos os dias estamos aqui para um momento devocional. Hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Encontramos aqui dois movimentos muito importantes. O primeiro deles, Cristo Jesus é desafiado por seus discípulos a dizer quem é o maior no reino dos céus. Cristo Jesus prepara então todo um cenário para explicar para eles o que realmente é grande. Na sequência desse texto, nós vamos ver como deveremos tratar os nossos irmãos no que diz respeito às disciplinas espirituais, às sanções, às dificuldades que às vezes nós encontramos. E na sequência desse texto, então, temos a parábola do servo impetuoso, que vai culminar justamente em Pedro perguntando quantas vezes nós devemos perdoar. Nós temos tudo isso para hoje, prometo a você que faremos de forma extremamente dinâmica, mas que Deus fale ao seu coração de maneira devocional. No primeiro momento, onde nós encontramos os discípulos questionando Jesus a respeito de quem é o maior no reino dos céus, ele traz a figura de uma criança. A afirmação dele é: quem não se converter e se tornar como uma criança não pode nem entrar no reino dos céus. Portanto, sejam humildes como esta criança, é o que diz Cristo Jesus. Deve haver no nosso coração uma busca genuína por sinceridade, por humildade, por mansidão, por vivermos uma vida no que diz respeito à pureza de uma criança. É bem verdade que você não deve agir de maneira infantilizada ou ficar completamente estagnado na sua jornada. Esse texto, Cristo Jesus nos fala que sim, este reino pertence a essas crianças e ai daqueles que causam escândalos. Ai daqueles que fazem um pequenino deste tropeçar. O texto vai nos dizer que era melhor que este fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho ao pescoço, justamente para que não sobrevivesse. É melhor a morte do que fazer o seu irmão tropeçar, do que fazer uma criança tropeçar. E falar nisso no nosso país é algo extremamente desafiador, pois o nosso país, de alguma maneira, erotiza crianças. O nosso país não tem muito senso no que diz respeito ao cuidado com a criança. Muitas vezes, os pais são pedras de tropeço na vida dos filhos. Muitas vezes, essa sociedade que nos cerca conduz os filhos a uma queda. E o texto é muito grave. Ai daqueles que faz um dos meus pequeninos tropeçar. A sequência, Cristo Jesus, então, vai nos falar sobre a alegria que ele tem quando um desses pequeninos se converte, tem um encontro com Cristo. Ele vai nos dizer que não deveríamos fazer nada com eles e que tem sim seres celestiais que velam, que olham por este ser. Ele lança uma parábola. Ele cita aqui um homem que tem 100 ovelhas e perdendo uma, vai em busca desta ovelha. O texto nos diz que quando este homem encontra essa ovelha, ele fica mais feliz do que as 99 que ele tinha. Isso fala então sobre o ministério de Cristo Jesus que veio achar e salvar aqueles que estavam perdidos. Dito isso, ele começa agora a nos ensinar como deve ser a nossa conduta de um para com o outro. Quero te convidar então a ler esse trecho comigo. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele recusar ouvi-las, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A dinâmica com relação a disciplinar, a tratar o nosso irmão, a trazer uma admoestação, uma exortação a ele é: primeiro, precisamos ter uma intimidade a ponto de estar sozinho com ele para diverti-lo. Se em algum momento este irmão não acatar aquilo que você está dizendo, não concordar e decidir viver no erro, aí nós deveremos recorrer a pelo menos o apoio de uma ou 2 pessoas. Porque este irmão agora, diante do confronto, fará sobre si, caso não aceite, testemunhas que corroboram essa ideia.
Se dentre esse pequeno grupo ele não acatar mais uma vez, você leva isso então para a igreja, para que a igreja possa tratá-lo. E ele não ouvindo a igreja, ele deve então ser excluído desta comunhão, sendo tratado como um pecador, um pagão, um publicano, como diz o texto. O texto vai nos reafirmar, por meio de Cristo Jesus, a autoridade que a igreja tem aqui nesta terra. Esse trecho lembra muito aquele que nós lemos falando a respeito de Pedro, quando Cristo Jesus diz que lhe daria as chaves dos céus para que tudo que for ligado na terra seja ligado nos céus e o que for desligado na terra seja desligado nos céus. Este texto aqui, Jesus está falando a respeito da igreja, a autoridade que a igreja tem sobre a membresia, de como tratar, de como lidar com estes irmãos. Nesse texto encontramos também aquele versículo conhecido sobre 2 ou 3 estarem reunidos em meu nome. Cristo Jesus está falando que a sua presença se faz real nesta reunião porque é justamente o corpo de Cristo. A igreja em exercício, a igreja em assembleia, a igreja se reunindo. Não diz respeito que Cristo Jesus não está presente quando há um apenas. Na verdade, nós entendemos que quando estamos sozinhos, o Espírito Santo continua habitando em nós e continuamos fazendo parte de um corpo muito maior. O que Cristo Jesus está testificando aqui é a unidade que deve haver da igreja sendo um corpo de Cristo. Ele então se faz presente neste corpo, visto que ele é o próprio cabeça deste corpo. Então, o que nós aprendemos aqui a respeito da disciplina no ambiente de igreja é que ela deve ser uma correção individual, caso não haja apoio, mais uma ou duas pessoas que corroborem com esta ideia e, mais uma vez, possa repreender o irmão, por fim, levar até a igreja e, caso esse irmão não acate, a exclusão. Este deve ser o caminho. Qual é o nosso problema hoje? Um irmão cai em pecado, o que é que a gente faz? Vai fofocar. Não para a igreja, mas para tudo que é lugar. Depois a gente quer falar para a igreja para que a igreja tome as suas medidas. Por fim, a igreja tenta eleger ali 2, 3 pessoas competentes para poder cuidar do irmão. Quando fazemos isso, arruinamos completamente o processo de disciplina. O irmão se sente exposto, se sente julgado. O irmão, da maneira que está, cria inúmeras mágoas com a igreja. A igreja não deveria ser esse tribunal de inquisição. O processo deveria começar no contato entre as células deste corpo, no contato de irmão com irmão, depois 2 ou 3 irmãos, até isso ser levado à igreja. O problema do nosso povo é que a fofoca, infelizmente, corre solto. E se queremos realmente ser corpo de Cristo, precisamos zelar muito mais por este corpo. Na sequência, Cristo Jesus vai nos propor então uma parábola, a parábola do servo impiedoso. O que é que nos diz essa parábola? Que um homem perdoa então a dívida de seu servo, que era gigantesca. Ao sair da prisão, este homem vai em busca de seu conservo, que também lhe devia. E diferente da piedade que o seu senhor teve com ele, ele tenta obrigar aquele conservo, maltratando para que este pudesse lhe pagar o que devia. Os outros servos daquele senhor observaram isso e foram lá e denunciaram. Aquele homem, então, vendo aquele cenário, vai lá e chama esse servo de volta e diz que aquele servo é um servo mau, que não conseguia perdoar da mesma forma que foi perdoado. Então, ele é levado pelos homens para ser açoitado, para ser castigado, até que pague a sua dívida. Este texto nos assemelha, então, ao reino dos céus. Eu e você fomos perdoados. Mas se não soubermos exercer o perdão que Cristo Jesus teve para conosco, para com o nosso próximo, eu e você caímos na mesma sentença que esse servo impiedoso ou servo maldoso. Desta forma, então, a pergunta que surge é a de Pedro. Mas quantas vezes, então, eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar 7 vezes? Esta é a pergunta do apóstolo Pedro. Normalmente, o judeu falava sobre você insistir por 3 vezes. Era 3 vezes que você deveria orar por uma causa. O número 3 tinha meio que, não apenas uma mística, mas um hábito de cada judeu para viver, então, aquele cenário. E Pedro já está indo muito além, dizendo que é 7 vezes. Mas Cristo Jesus o adverte, dizendo, não, Pedro, é 70 vezes 7. É um número quase que incalculável para a época. Cristo Jesus está dizendo, todas as vezes o perdão precisa estar pronto para que eu e você venhamos a exercê-lo. A vida cristã é toda pautada no perdão. O perdão é a chave de tudo. E como deve ser esse perdão? Perdoamos
da mesma forma que encontramos o perdão em Cristo Jesus. Eu e você éramos merecedores? Eu e você tínhamos algum direito da parte de Deus? Não, simplesmente Ele nos amou, perdoando as nossas dívidas. O perdão é uma demonstração de amor. O perdão deve ser exercido independente das mágoas que temos no coração. Essa ideia de que eu e você precisamos primeiro curar as mágoas, esquecer para depois perdoar, isso não existe. O primeiro hábito é perdoar. E o perdão é libertador. É libertador para quem pede e para quem cede. Toda esta dinâmica que envolve o perdão faz com que eu e você nos aproximemos do divino. Pois o amor divino é misericordioso, é piedoso, ele se manifesta por meio do perdão. A minha oração no dia de hoje é que você aprenda com Cristo Jesus a viver este amor que perdoa. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, nos ensina a ser como uma criança, humilde, manso, que possamos ter a pureza das crianças e que possamos, ó Deus, ficar longe de promover qualquer tipo de tropeço aos teus servos e servas, Pai. Ó Pai, nós nos alegramos com a conversão de cada um deles e nós te pedimos, ó Deus, nos ensina a tratar cada um dos nossos irmãos que nos cercam. Nos ensina a não expormos a dificuldade do irmão, mas estar prontos para admoestá-los e caminhar juntos. Que a igreja, Pai, não seja uma máquina de causar mágoas nos corações, mas seja um ambiente de restauração plena. E que nenhum dos teus servos e servas sejam como este servo impiedoso que era incapaz de perdoar, mas que o perdão esteja pronto, independente da ofensa que venhamos a sofrer. Nos liberta, Pai, nos liberta por meio do perdão. Essa é a nossa oração, pedindo, Deus, que em nome de Jesus sensibilize cada coração para que vivam esse amor piedoso promovido pelo perdão no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Até amanhã, às 21h30. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até lá!